A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Olha, tem uma coisa que não está nas primeiras páginas que deve acontecer hoje. Deve, não é certo? A partir das 10 horas da manhã, a CCJ se reúne, a CCJ do Senado, para votar uma nova lei antidrogas. O que está acontecendo nessa história, se é que você não sabe? O STF está decidindo a esse respeito também. Está trancado o processo lá, alguém pediu vista, o ministro Toffoli pediu vista, então está parado, mas o placar é favorável a uma espécie de liberação da maconha, é só maconha. E falta deliberar quanto representa a maconha para uso pessoal, em termos de gramas, e quanto representa para qualificar o portador como traficante. E aí, o Congresso, que acha que o STF avançou demais, eu também acho, porque não é função do STF legislar, e aí é uma legislação mesmo, né? No STF ninguém foi eleito, os deputados, os senadores têm mandato para ser eleito. Ah, é defeituoso, tudo bem, muda a lei. Mas a função básica do STF é uma função constitucional, claro que espirra um pouco para fora, até tem justificativas. Mas de uns tempos para cá eles começaram a legislar mesmo. Virou uma espécie de Congresso do B, Congresso político, que até admite que um ministro, né, decida sobre fatos extremamente importantes, como o Toffoli, que decidiu sobre multas das empreiteiras no caso da Lava Jato. Ele abriu mão das multas, depois explicou, não é bem assim, etc, etc. Isso é chamado decisão monocrática de uma pessoa só. Muito bem. Então, sentindo-se, para falar português melhor, sentindo-se atingido, o Congresso reage e quer votar um projeto de proibição total. Está proibido qualquer tipo de droga, pelo menos essa é a ideia, em qualquer circunstância, que é exatamente o oposto do caminho adotado pelo STF. O STF vamos contemporizar, para uso recreativo pode, não pode, é traficar, é uma loucura, porque se você permite para uso recreativo e não permite traficar, onde é que a pessoa que tem permissão para uso recreativo vai comprar droga? Vai comprar uma... É uma coisa de uma vasta confusão. Então, hoje, a CCJ, o presidente Davi Alcolumbre, colocou isso em pauta e, se não houver nenhuma modificação, deve ser votado às 10 horas. A corporação do Congresso, aí não tem muita questão de escolha. A corporação do Congresso quer dar uma lição no STF e aparentemente vai votar a favor de uma lei mais restritiva. É claro que pode aparecer uma brecha, alguma coisinha, mas a proposta básica é essa que eu estou te contando. Vamos ver os jornais? Olha aí. Ontem você viu, olha a Folha de São Paulo, ontem você viu que um maluco lá, homem, faz 16 reféns
em ônibus no Rio por 3 horas. Esses são os reféns escapando, né, desse sequestro. Policiais acompanham reféns após suspeitos se entregar na rodoviária do Rio. Entre os passageiros reunidos havia crianças e idosos. Caramba! Agora, espero que ele não seja solto ou ele não vá passear de ônibus na primeira saidinha. Ah, na saidinha, você vai visitar a mamãe e o papai? Não, eu vou dar um passeio de ônibus. Tem essa foto, o Estadão publicou outra foto. Isso foi largamente difundido pela televisão, é o pessoal se arrancando. Sequestro, tiros e pânico no terminal rodoviário do Rio. Tem um ferido em estado grave, levou até um tiro no coração. Hoje eu fui informado que ele tomou 6 bolsas, houve uma transferência de 6 bolsas de sangue para que ele pudesse sobreviver, mas a situação dele é muito, muito grave. Aí o Estadão conta assim: por cerca de 3 horas, um homem de 29 anos manteve ontem 16 reféns em um ônibus intermunicipal. Antes de se entregar, o criminoso feriu 2 pessoas, uma delas com gravidade. Suspeita-se de que ele imaginou estar sendo seguido por policiais à paisana. Imagine, policiais à paisana vão seguir um cara desse. Não segue nem quem deve ser seguido. PT só... Há policiais muito bons, cumpridores das suas tarefas. É a maioria deles, mas há policiais problemáticos, como diz um amigo meu. Bom, essa é a Folha e tem o Valor também. Olha aí, o Valor é uma coisa mais específica para advogado, mas se você tem herança, olha aí. Mudança no imposto sobre herança leva à corrida por doações e planejamento sucessório. Então, o pai passa para os filhos, mas ele continua com a propriedade, mas ele tem o usufruto, e enquanto ele não vier a faltar, como dizia o doutor Roberto Marinho, ele não vier a faltar, os filhos não podem utilizar a propriedade que tem, porque o usufruto é dele. Claro que os advogados devem estar rindo da minha definição, mas é para entender, porque a linguagem de advogado, pessoal, é difícil de entender. Nem outros advogados entendem às vezes. Bom, vamos lá. Olha a manchete do Estadão. Conselheiro deixa a Vale e fala em manipulação na sucessão. O que é isso? O presidente Lula, na sua volúpia estatizante, pega uma empresa que já foi pública e é privada. Tem pedacinhos lá, mas não maioria federal. O presidente Lula quer emplacar o presidente da Vale para dar a direção que ele quiser, é uma direção que o governo determine, né? Que não funciona, esse tipo de coisa não funciona. A gente já sabe, o Lula já viu isso. Então, ele tentou nomear quem o ex-ministro Mantega. Ex-ministro Mantega, que tem uma série de problemas, teve problemas, a Lava Jato mostrou, mas quebraram o galho. Quer dizer, quebraram o galho não, enfim, isentaram ele de culpa, ele virou bonzinho de novo. E aí o PT diz que é uma tremenda injustiça e querem o Mantega na presidência da Vale. Aí, deixa disso, tal, parece que estava tudo terminado. Não, continua a pressão. Diz o Hélio Gaspari,
o presidente Lula está usando a sua cavalaria contra a Vale. Então, está aqui, ó, contra a diretoria da Vale. Aí um conselheiro deixa a Vale e fala em manipulação na sucessão, marcada pela tentativa de interferência política do governo. Tumultuada a sucessão na direção da Vale vive um novo capítulo com a renúncia do conselheiro independente José Luciano Duarte Penido. Em sua carta de saída, Penido escreveu que o processo de escolha do novo presidente da mineradora, privatizada em 97, estaria sendo conduzido de forma manipulada e não atende ao melhor interesse da empresa, e ainda sofre evidente e nefasta influência política. É o Lula, é o Lula. E aí a sociedade brasileira tem que dar uma resposta. E o mesmo, uma coisa parecida acontecendo na Petrobras. Naquela reunião que teve anteontem, o Lula chama um, chama outro, o ministro que segue, o ministro Silveira das Minas e Energia, que segue cegamente a orientação do Lula, está brigando com o presidente da Petrobras. O presidente estava na marca de pênalti, mas vai ficar mais algum tempo, apresentou um projeto de investimento, o Lula deu uma recuada, o Fernando Haddad entrou lá, botou panos quentes. Mas esses dois casos juntados mostram de novo a volúpia, estatizante deste governo. Eu sei que no caso da Petrobras, o PT entende bastante de Petrobras, já provou isso, né? E quer repetir a história, começou a falar em vamos fazer aqui no Brasil plataformas, vamos construir navios, tudo igualzinho que já aconteceu e acabou conduzindo a Lava Jato e que o PT não explica até hoje. Petrolão, lembra? Aí o Lula quer repetir. Aí o Estadão faz um editorial daqueles bravos dizendo assim: presidente quer obrigar a Petrobras a se dobrar à desbragada demagogia lulopetista, tal como a Venezuela fez com a PDVSA. PDVSA que eles chamam lá, que é a Petrobras do presidente, do ditador da Venezuela. Está todo mundo comendo lá. Venezuela é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo e está nessa situação aí ruinosa. E ainda tem um governo do Maduro que está promovendo eleições que só a vovó de Taubaté, que no caso é o nosso querido presidente, acredita. E os áulicos lá que acreditam que vai ser séria essa eleição e tudo. Mas aí tem uma entrevista do Samuel Pessoa, que é um economista importante. Aí tem um trechinho dele na primeira página dizendo assim: para o economista e professor Samuel Pessoa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vive uma situação de auto-engano, o que o leva a repetir políticas equivocadas. A consequência desse intervencionismo é que o investimento privado vai cair. Isso sem contar, se tudo se repetir de novo. Agora, aí o Lula, depois dessa reunião e tal, e aí o Fernando Haddad e tal, e aí disseram: olha, vamos colocar um representante da Fazenda para acompanhar a Petrobras. Então, um dos conselheiros será o segundo do Fernando Haddad, eu sempre lembro do Fernando Henrique, será o segundo do Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, que vai ocupar um lugar de conselheiro para ficar de olho na Petrobras, para ter uma integração assim. Agora, aí
A partir disso, segundo o que se diz por iniciativa do Lula, ele resolveu mexer com os conselheiros das diversas estatais. Aí vai misturar, pega um conselheiro que é da não sei que estatal, vai ver que é aquela do trem-bala, que nunca saiu do lugar, e continua na estação. E aí põe em outra estatal, faz uma mistura, um rock, como se diz em xadrez. É mais ou menos rock. Troca, põe um aqui, bota um lá. Isso é para refrigerar, refrescar as estatais. O cara nunca viu um banco, vai para um banco. Enfim, só para você saber se é que não sabe, esses cargos de conselheiro, você tem uma reunião, fazem 1, 2 reuniões por mês, outros fazem uma por semana. Aí tem um belo cachê, viu? Assim, uma reunião vale R$10.000. Aí vai lá o seu fulano de tal, fica olhando, não entende nada, chamado porra nenhuma do métier. Petróleo ele só conhece mal no posto. Agora que ele comprou um carro, a eletricidade nem isso. Aí ele fica lá e olhando, faz cara de inteligente e tal, e vota como o governo manda. O governo manda votar sim, ele vota sim. O governo manda votar não, ele vota não. Por que o governo blinda as pessoas com esse grande presente? É o seguinte, por exemplo, o Lula convida alguém para ser ministro. O cara está na iniciativa privada, ou pode ir para a iniciativa privada, tem valor, ganha um dinheiro a mais que o normal do lugar que ele está, um ministério, por exemplo. E se essa pessoa tem compromissos, tem uma vida, né, tem escola dos filhos que subiu, né, tem conta de luz para pagar, gasolina para pagar, aí esse cara não quer vir para o governo, mas aí você coloca ele numa dessas estatais e aumenta o salário dele. É isso. Isso, e não é novidade do governo Lula, nada. Eu já vi isso em 1970, eu vi isso. Então que a pessoa era contratada, um amigo meu era contratado do Ministério e participava de 2 dessas comissões. E assim mesmo não alcançava exatamente o que ele ganhava numa empresa privada. É isso. Então tem um pouco de malandragem nessa coisa. Eu não estou dizendo crime, malandragem, porque é legal. Aí todos, não, essa despesa é legal, você vai ver. Não, nós cumprimos aqui na Petrobras exatamente os ditames do nosso catálogo aqui de nosso regulamento e pagamos, então não tem nada a reclamar. Tem, porque tinham prometido, tinham tinham acenado com essa distribuição extra de dividendos e tal. Bom, é chato esse assunto, mas tem que ser resolvido, né? Tem que ser resolvido pelo menos, né? E o governo não pode trabalhar assim nos bastidores. Hoje em dia, com oposição, internet, fica mais difícil, né? Você mexer, alguém passou, aí o cara se irritou, e meteu uma carta de saída, está se demitindo e tal. Não se preocupe que daqui a 3 meses todo mundo já esqueceu essa história, e ela vai ser encoberta por outro escândalo. Não é roubo, mas é escândalo. Quer dizer, o governo quer manipular uma companhia privada que foi privatizada. Que história é essa? Ora, bolas. MEC cria 100 institutos federais com 140 mil vagas. São Paulo terá 12 unidades.
maioria das vagas será para cursos técnicos integrados ao ensino médio. Hoje a rede federal tem 656 campos no país. É uma medida muito, muito boa do governo Lula e tem que ser aplaudida. É uma atitude em favor da educação. Mas, tem uma verba, dita X% que vai ser gasta. Não se sabe em quanto tempo e não há um escalonamento para o início das obras. Então, prestemos atenção, porque esse tipo de anúncio, esse anúncio foi feito um pouco para abafar a queda na popularidade do Lula. Aí faz esse anúncio bonito na educação. Olha, vamos fazer esse anúncio, até o Boris vai aplaudir. É para aplaudir mesmo. Agora, tem que sair do papel. Mas não tem o planejamento necessário. A gente vê que não... Será que esconderam da gente? Não tem. O Estadão nota isso, né? O Estadão, na matéria, na reportagem a esse respeito, dá destaque, porque é importante, vai criar postos para alunos, vagas para alunos de caráter técnico, faz junto com o curso normal, enfim, é uma coisa muito boa se for realizada, se não for apenas propaganda. E agora, perto da eleição, a gente fica de cabelo em pé. Aí o Estadão, olha o editorial, Lula é isso aí. Sejamos claros, é disso que se trata. 2 pontos. O presidente quer obrigar a Petrobras a se dobrar à desbragada demagogia lulopetista, tal como foi feito na Venezuela chavista com a PDVSA. Viu? É uma coisa que a gente precisa vigiar. Aí que é função de deputado e senador. Vigia, não se submete. Cadê? Vamos cobrar. Não é à toa que tem esqueletos de obras e tal. Ontem, num dos jornais, acho que foi no Jornal Nacional, passou uma obra viária eu esqueci como chama, de via exclusiva de ônibus em Goiânia, que atravessa a cidade. Faz 15 anos que está lá a obra, e é bonito, o que está pronto é bonito. São obras que nunca terminam, ficam paradas, viadutos que ligam nada com nada. Aí um dia tinha um almoço que eu estava ainda na Folha, toda sexta-feira a gente fazia almoço e ouvia alguém. Tinha lá um dissidente cubano, mas falando de Cuba do Batista, anterior ao Fidel Castro. Ele disse, olha, senhores, Cuba era um lugar muito corrupto, aqui entre nós ainda era muito corrupto, e aí o que acontecia? Tinha preço maior para fazer as pontes, por exemplo, uma ponte. Você marcava um lugar lá, nem sempre precisava tanto da ponte, e aí você fazia um sobrepreço, todo mundo ganhava um dinheirinho, né? Aí depois esgotaram-se as possibilidades de construção de ponte, não cabia mais ponte, aí resolveram fazer mais pontes, não acharam outro jeito. E o que fizeram? Eram pontes sobre o nada, não tinha nem rio embaixo. Eram essas as concorrências públicas de antanho em Cuba. Aí fizeram a revolução, tiraram o Batista. Olha Cuba, era um prostíbulo, era tudo que você quiser. Mas Cuba, na época do Batista, tinha o PIB maior que o da Espanha. Maior. Confere, meu filho, confere. Maior que da Espanha. Hoje, ó, Cuba foi decidido. Aí põe a culpa nos Estados Unidos. Culpa aos Estados Unidos, que barra as nossas pretensões e tudo isso.
E o pessoal continua fugindo de barco de Cuba, morrendo no meio do caminho, indo para procura de liberdade, porque não há liberdade em Cuba. Outra coisa, CCJ analisa elevação de penas. Parte da comissão já defende anistia para 8 por 1. Quem assumiu foi a dona Caroline de Tone, uma deputada bolsonarista, assumiu a presidência da CCJ. Qual é a importância dela? Dentre outras, ela faz as pautas, ela aprova as pautas. Então, vai a elevação de penas, quer ver? A primeira sessão do ano do principal colegiado temático do Congresso discutiu ontem projetos da bancada da bala. Em sua estreia como presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a deputada Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, incluiu na pauta 3 propostas que endurecem penas de crimes como estelionato, ao mesmo tempo que a parlamentar bolsonarista deu prioridade ao debate sobre punições mais severas para os integrantes, punições mais severas para alguns tipos penais. Parte dos integrantes da CCJ se manifestou publicamente a favor da anistia para 8 de janeiro, que já teve réus condenados até 17 anos de prisão por crimes como golpe de Estado. Olha, é bom que todos esses processos sejam públicos, bem públicos, fáceis de a gente verificar. A gente sabe que teve um morador de rua que estava passando por lá, não sabia nem o que estava acontecendo, olhou para a manifestação e pegou um tempão de prisão. Enfim. Aí o Estadão volta aqui com outro editorial, azar dos paulistanos. Eleição parece caminhar para o confronto ideológico longe dos interesses da cidade. Você vê os 2 principais candidatos, o Boulos e o atual prefeito Nunes, estão empatados tecnicamente. O Boulos está 1 ponto na frente. Tem uma pesquisa mostrando números de que quem for apoiado pelo Bolsonaro será... Os 63% dizem que não votarão de jeito nenhum nesse apoiado pelo Bolsonaro. Quem é apoiado pelo Lula terá mais votos. Agora, não acredito nisso. Eu acho que isso é agora. Na hora começam os debates, começam o chamado horário do tribunal, que não é gratuito. Olha, Derrite é exonerado, secretário da Segurança, para assumir como deputado e relaxar, e relatar, não é para relaxar. Freud explica, o projeto da saidinha. Secretário deixa a pasta temporariamente para se dedicar à proposta que veta a saída provisória de presos. Ele foi relator do texto em 2022. Me disseram até que ele vai ser relator de novo. Sai de Chipre o primeiro carregamento marítimo para Gaza. OTAN deve subir gasto com defesa para 3%. Em Israel está se preparando contra o que o Biden quer. O Biden já reafirmou que não quer esses ataques do Sul, que seriam uma catástrofe para as pessoas. E os russos continuam invadindo. Teve uma resposta do Papa aí, o ministro de Relações Exteriores do Papa disse, olha, não é bem assim. O Papa fala que essa bandeira branca que ele pediu para a Ucrânia, primeiro é dirigida aos invasores. Não são essas as palavras, mas são as palavras dele. E até a Dinamarca vai mandar um pouco de dinheiro para armas na Ucrânia. Os Estados Unidos liberou 60 milhões, não sei quanto, liberou uma porcaria. Fica a impressão que estão abandonando a Ucrânia, não sei.
Não tem autorização para isso e pronto. E, para agradar você no final, inflação oficial acelera em fevereiro e fecha em 0,83. A inflação acelerou com o crescimento dos alimentos. Índice de preço ao consumidor amplo acelerou em fevereiro e fechou o mês em 0,83%, segundo o IBGE. O resultado foi impulsionado por reajustes na educação, preços de alimentos ainda elevados e alta da gasolina causada pelo ICMS. Esperavam 79 e veio 83. Pessoal, muito obrigado. Até amanhã e lembre-se, é preciso passar o Brasil ali.